Ao redor do mundo, existem muitos restos de civilizações antigas, cidades, templos e tumbas que foram enterrados há séculos. Muitos desses locais antigos renderam grandes descobertas e tesouros fabulosos que aumentaram muito nosso conhecimento do passado distante e nos agraciaram com muitas belas obras de arte. No entanto, potencialmente, um dos túmulos mais ricos e maiores da antiguidade, o do primeiro imperador de uma China unificada, Qin Shi Huang, permanece intacto. Sua localização é conhecida e as escavações ocorrem nas áreas ao redor da tumba há 4 décadas. Agora que querem explorar o interior do túmulo, os arqueólogos estão com medo do que pode acontecer. O motivo? É o que eu conto a partir de agora. Se você já viu os filmes de Indiana Jones, deve se lembrar das várias armadilhas que eram colocadas nos lugares que o personagem explora. Não se engane em achar que isso só acontece em filmes, né? Pois, aparentemente, essa parte da ficção foi inspirada na vida real. E é exatamente isso que os arqueólogos temem. Em abril de 1974, o arqueólogo Zhao Kamin recebeu um telefonema em que uma pessoa disse que fazendeiros tinham encontrado relíquias dentro de um poço. Desesperados por água em meio a uma seca, os fazendeiros estavam cavando uma região quando, de repente, encontraram cabeças de cerâmica em tamanho natural e várias pontas de flechas de bronze. Mal sabiam eles que estavam diante de uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Eles estavam sobre um exército de terracota, estimado em 8.000 homens, construído em escala industrial 2.200 anos antes para defender o imperador na vida após a morte. Era praticamente um exército fantasma completo, com cavalos e carruagens enterrados há centenas de anos. Cada um dos guerreiros tinha em média 1,78 m. E depois que o governo ficou sabendo da descoberta, as autoridades decidiram escavar todo o local. Em poucos meses, mais de 500 guerreiros foram descobertos. Segundo os estudiosos, para fazer todo aquele trabalho, o imperador chinês provavelmente encomendou o projeto, que no total cobre cerca de 56 quilômetros quadrados, logo após chegar ao trono aos 13 anos de idade. Todos os guerreiros estão em formação de batalha, prontos para defender seu imperador do que quer que os esperasse na vida após a morte. Logo depois das escavações da tumba do imperador, Qin Shi Huang, em 1975, abriram um museu no local. E à medida que as escavações continuaram nos anos seguintes, as pessoas viam como a descoberta era impressionante. Anos depois, o exército de terracota recebeu um amplo reconhecimento global, além do status de Patrimônio Mundial da Unesco em 1987 e o reconhecimento como um tesouro nacional chinês. Assim como eu citei no início, os roteiros dos filmes de Indiana Jones podem muito bem ter sido inspirados nas histórias do túmulo do primeiro imperador chinês. Eu digo isso porque, assim como várias tumbas famosas espalhadas pelo mundo dizem que existe uma maldição envolvendo esse mausoléu, dizem também que o local foi projetado para impedir possíveis ladrões de tumbas e caçadores de tesouros, pois a lenda diz que quem invadir esse mausoléu fará com que seu próprio governo ou governante perca o poder, trazendo um novo regime. Embora grandes partes da necrópole ao redor do mausoléu tenham sido exploradas, a tumba do imperador em si nunca foi aberta, apesar da enorme quantidade de intrigas que a cercam. A decisão de abrir a tumba do primeiro imperador é do governo chinês, e os arqueólogos alegam que essa pode não ser uma boa ideia.
Em uma cultura em que os ancestrais são reverenciados e honrados, o governante que reuniu os 6 reinos guerreiros da China em 221 a.C. para formar o Império Chinês unificado ainda é considerado com grande respeito e reverência. No entanto, ele também foi muito temido durante sua vida, e muitos ainda temem perturbar o descanso final de um governante tão impiedoso. Qin Shi Huang governou o reino de Qin de 246 a.C. a 221 a.C., antes de unir o país e governar como imperador por 9 anos. Antes da unificação, cada um dos 6 estados guerreiros tinha sua própria cultura, crenças, língua e escrita. Mas assim que assumiu o poder, o primeiro imperador aplicou reformas impiedosas para criar um único padrão em seu novo império. Ele iniciou muitos novos projetos de construção que incluíam uma série de estradas que ligavam os postos avançados do império e a primeira grande muralha da China, para impedir a entrada dos exércitos bárbaros do norte. Mas o maior projeto de construção e investimento com o qual o primeiro imperador se comprometeu foi a construção de seu vasto complexo de mausoléus. Qin Shi Huang era um homem obcecado pela imortalidade. Ele queria garantir que viveria para sempre, para que pudesse desfrutar dos mesmos privilégios imperiais e níveis de riqueza, poder e prestígio por toda a eternidade. Em seu mausoléu, o imperador tentou construir tudo exatamente como era o palácio e a cidade em que viveu, com todas as facilidades, servos, guerreiros, concubinas, luxos e tesouros que ele precisaria para desfrutar da vida após a morte. Demorou 38 anos para construir todo o complexo. E, para a felicidade dos estudiosos modernos, os escritores antigos registraram descrições do layout da tumba. Na obra Registros do Grande Historiador, Sima Qian descreveu como fossos cheios de mercúrio fluíam pela tumba para representar os grandes rios da China e o oceano. Ele também descreveu que o teto da câmara funerária era cravejado de pérolas preciosas, como as estrelas, e que as câmaras e passagens eram iluminadas por velas acesas perpetuamente, feitas de óleo de peixe. Além disso tudo, também foi descrito que, assim como existe a maldição que protege o mausoléu, a tumba do imperador está repleta de armadilhas que disparariam arcos cruzados contra qualquer invasor que tenha a intenção de perturbar o descanso final do primeiro imperador. Em certo momento da obra, que detalhou a construção do mausoléu, o autor disse o seguinte: artesãos foram ordenados a fazer arapucas e deixar flechas preparadas para atirar em qualquer um que entrasse no túmulo. Também usaram mercúrio para simular os 100 rios, o Yangtze, o Rio Amarelo e o Grande Mar. E o material foi definido para fluir mecanicamente. Essa poderia ser apenas uma lenda, uma maneira de assustar as pessoas e deixá-las bem longe do túmulo do imperador chinês. Porém, estudos analisaram as concentrações de mercúrio ao redor da tumba e, de fato, encontraram níveis significativamente mais altos do que esperariam em um pedaço de terra típico. Então, se a parte do mercúrio é verdadeira, certamente a parte das armadilhas também deve ser real. Além dos obstáculos, os estudiosos também temem que a escavação possa danificar a tumba, perdendo informações históricas extremamente importantes. Atualmente, apenas técnicas arqueológicas invasivas poderiam ser usadas para entrar na tumba, correndo um alto risco de causar danos irreparáveis. Um dos exemplos mais claros de que isso pode acontecer são as escavações da cidade de Troia, na década de 1870. Heinrich Schliemann, com toda a sua pressa e ingenuidade,
conseguiu destruir quase todos os vestígios da própria cidade que ele pretendia descobrir. Por causa desse e de outros exemplos, os arqueólogos não querem cometer o mesmo erro. Os cientistas até pensaram em usar certas técnicas não invasivas para olhar dentro da tumba do imperador. Uma delas é utilizar muons, que são partículas subatômicas produzidas a partir da interação entre a atmosfera da Terra e outras partículas menos fundamentais que chamamos, de maneira geral, de raios cósmicos. Porém, nem essa e nem as outras ideias propostas foram aceitas até o momento. Será que talvez os humanos devam usar robôs para adentrar a tumba? Bom, mesmo sendo leigo no assunto, eu acho que essa poderia ser uma boa solução, não é não? Mas eu deixo essa decisão para os especialistas. Eles é que sabem, não é verdade? Nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau!